Boa tarde, meninos. Hoje a nossa aulinha de português, nós iremos hoje fazer a correção da atividade que ficou para vocês responderem da página 94, tá? Então, a tia vai fazer a correção aqui com vocês. Nós já fizemos a página 93 ontem e agora nós vamos fazer a 94, tá? A correção. Questão 4. Relê este trecho observando a palavra destacada. A vida naquela roça não era a mesma maneira. A palavra em destaque é maneira. O que essa palavra significa, né? Nesse contexto, o que significa a palavra maneira? Maneira, nesse contexto aqui, maneira significa legal, bacana. Então, a vida naquela roça não era mesmo legal, não era mesmo bacana. Até quer dizer que não era boa, né, gente? Você já conhecia esse significado da palavra maneira ou precisou descobri-lo? Nesse caso, o que você fez para descobrir o significado? Então, você poderia ter procurado o significado no dicionário ou ter perguntado a alguém, né? Então, é uma resposta pessoal, cada um vai colocar aí como que fez para descobrir o significado da palavra maneira. Dizer que a vida naquela roça não era maneira significa dizer que ela não era muito difícil, né? Significa dizer que ela era muito difícil. Então, a vida lá não era fácil. Se não era fácil, era difícil, né, gente? D. E por que a vida naquela roça não devia ser maneira? A vida naquela roça não devia ser maneira porque todos faziam trabalhos pesados durante muitas horas do dia. Então, eles trabalhavam bastante, né? Desde os mais velhos até os mais novos. Era um trabalho pesados, porque o trabalho na roça não é um trabalho fácil, né, gente? Copie do texto o trecho que o levou a essa conclusão. Então, eu coloquei aqui lá do trecho, eu copiei lá do trecho, tá, gente? A tia separa aqui porque o texto aí, ele está escrito em versos, em estrofes, né? Então, eu separei as estrofes dessa forma aqui, tá? Então, vamos lá. Era o homem na enxada e a mulher na peneira, com os meninos ajudando desde a hora primeira. Então, aqui mostra que todos lá trabalhavam. O homem trabalhava na enxada, a mulher na peneira e os meninos ajudando aí desde a hora primeira. Quer dizer que eles acordavam bem cedo para ajudar os pais aí no trabalho, né? Então, todos trabalhavam. E era um trabalho bem cansativo, né, gente? Um trabalho pesado. Converse com o professor e com os colegas sobre estas questões. Boi e jumento são substantivos comuns ou próprios? Então, como nós já estudamos substantivos comuns e próprios, boi e jumento são substantivos comuns, né? Que dão nome aos seres comuns de uma mesma espécie, né? Então, é um substantivo comum. Por ser substantivo comum, eles devem ser escritos aí com inicial minúscula. Agora tem a exceção, se eles forem escritos aí início de parágrafo, né, ou iniciozinho de um texto, ele vai ser escrito com letra maiúscula, igual o boi foi escrito aqui com letra maiúscula, tá? Porque foi iniciando aí a estrofe. Então, ele utilizou letra maiúscula, certo, gente? Mas eles são escritos, eles são comuns, então são escritos com letra minúscula. O que deve ter levado a autora a escrever os nomes desses animais com inicial maiúscula? Como a tia já explicou, né? As exceções, início de frases ou títulos, o autor ele tem licença poética também, tá? No caso aí é um cordel, então o autor ele tem licença poética, foi para poder utilizar as palavras aí sem ser preciso seguir as normas da gramática, tá? As normas gramaticais, por ser um cordel. Certo, gente? Cordel e poema, há essa quebra aí de regras com relação à nossa língua, tá? As regras gramaticais. Próximo.
Aí tá perguntando também o que deve ter levado o autor a escrever os nomes. Então, os nomes dos animais com inicial maiúsculo, como eu já falei, né, ele é um cordel, a literatura em cordel. Então, as regrinhas aí da gramática, elas são quebradas, eles têm licença para poder fazer isso, tá? Provavelmente ele usou aí essas palavras em letra maiúscula para chamar a atenção aí ao nome desses animais que aparecem aí no texto, tá bom, gente? Então, por ser uma literatura, um cordel, se for em forma de poema também, um poema também, ele pode ser escrito aí dessa forma, tá? Releia o texto e responda. Quantos versos há em cada estrofe? Em cada estrofe há 6 versos, tá? Eu já até expliquei quando eu fui fazer a leitura do poema. Em quais versos ocorrem as rimas? As rimas, elas ocorrem aí no segundo, no quarto e no sexto verso. Como são chamadas as estrofes que têm essas características? Como a tia já explicou também lá no outro poema, as estrofes que têm essa característica aí são chamadas de sextilhas, tá? Porque elas têm, cada estrofe aí tem 6 versos, são compostas aí por 6 versos, certo? Vamos para a nossa próxima atividade. A próxima atividade, nós iremos aí estudar o gênero textual literatura de cordel. Essa atividade, vocês irão responder na ponta da língua, tá? O estudo do gênero textual literatura de cordel. Vocês irão responder essas perguntinhas, é tudo aí de marcar, tá? Vocês irão aí ler atenciosamente para poder marcar a opção correta, certo? Eu irei voltar depois fazendo aí a correçãozinha dessa atividade com vocês, certo, gente? Aí nós temos também a hora de escrever, que vocês podem já estar respondendo aí a hora de escrever e escrevendo, tá? Nós estamos falando de literatura de cordel, então, consequentemente aí, vocês irão também fazer a história de vocês, né, gente? Vocês irão aí escrever a historinha de vocês, certo? Então, vocês vão seguir todos esses passos aqui. Na próxima aula eu corrijo atividades e já vou também aí para a parte do texto. Então, vocês podem ir fazendo as páginas 95, 96 e 97, tá? Essas páginas vocês irão responder atividades e fazer aí a produção textual, ok? Depois eu volto aí fazendo a correçãozinha com vocês, gente. Não esqueçam de fazer a atividade, tá bom? Até mais!